Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Física 1, parte de Cinemática. Bom, hoje nós vamos falar sobre a base da cinemática. Exatamente, bases da cinemática, um iniciozinho para você pegar, entender desde o início, para não ter dúvida. Então, se tem dúvida, não consegue achar nenhum vídeo de qualidade, achou aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam também tirar suas dúvidas. Divulgue o canal, ajude na divulgação, curta aí o vídeo e, final do vídeo, você deixa o comentário falando o que você achou da aula. Então, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Bom, Física 1, Bases da Cinemática. Acontece o seguinte, pessoal, vamos lá. Bases da cinemática. Primeira coisa, referencial. Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então, aí agora nós vamos para outra coisa. Instante e intervalo de tempo. Instante é a localização temporal de uma ocorrência de momento. Ou seja, exemplo, que horas que o garoto chegou? Ah, ele chegou às 4 horas. Ou seja, é aquele instante, aquela situação, aquele momento. É isso que é o instante. E é diferente de que? Do intervalo. O intervalo é a diferença de dois instantes de tempo. Tá? Então, ou seja, essa diferença, então vamos falar agora em física. Sendo um instante, sendo T0 um instante inicial, né, de uma ocorrência, né, e TF o instante final de uma ocorrência, sabemos que o intervalo de tempo, que em física qualquer coisa relacionada a intervalo é o delta, tá? Ou seja, delta t nada mais é o que? Tempo final menos tempo inicial. Então a variação de tempo, ou seja, o intervalo de tempo, o quanto durou, né, uma travessia, o quanto durou um movimento, é sempre o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Ou seja, variação em física, você vai ver essa, né, letrinha delta. Tá certo? Então, continuemos. Movimento e repouso. Né? Quando que um corpo está em movimento, quando que um corpo está em repouso. Então, dizemos que uma partícula está em movimento quando ela muda de posição com o passar do tempo. Caso contrário, ela encontra-se em repouso. Só podemos afirmar que uma partícula está em movimento ou está em repouso se for em relação a um referencial. Exatamente, pessoal. Então, se você falar que um corpo está em movimento, ele está em movimento em relação a alguma coisa. Ele está em movimento em relação a um referencial. Você tem que dar o referencial, tá? E dizer se ele está em movimento ou em repouso em relação a ele. Então vamos lá, uma pessoa dentro de um carro está em movimento em relação ao chão, se o carro estiver andando. Né? Ou seja, se a posição estiver variando em relação ao chão. Agora, se o carro, o referencial for dentro do carro e você for o referencial junto com o carro, aí o carro está em repouso em relação a você. Porque você está dentro dele, está andando à mesma velocidade. Então não há essa variação. Tá certo? E agora, se uma partícula está em movimento em relação ao referencial, quando a sua posição, quando a sua posição variar com o tempo, né, então ela varia com o passar do tempo em relação a esse referencial. Uma partícula está em repouso em relação ao seu referencial quando a sua posição não varia. Movimento, posição varia, repouso, posição não varia. Tá certo? E aí, simetria do conceito de movimento e repouso. Tem-se um corpo A em movimento ou em repouso em relação ao corpo B, então também, né, também está em movimento ou em repouso em relação ao corpo A. Isso é equivalente a dizer que os conceitos de movimento e repouso são simétricos. O que isso quer dizer? Se eu estou em movimento em relação a você que você está assistindo, você está em movimento em relação a mim. Mesmo que a minha velocidade em relação ao solo seja zero. Mesmo que eu esteja parado em relação ao solo e você esteja em movimento em relação ao solo,
Você está em movimento em relação a mim e eu estou em movimento em relação a você. Por quê? Porque as nossas distâncias estão variando com o passar do tempo. Tá certo? Agora, nós estamos dentro de um carro. A minha posição está variando em relação a uma árvore fora do carro. A sua posição também está variando em relação a uma outra árvore, né, em relação ao carro. Mas o que acontece? A nossa posição não está variando, mesmo que nós estejamos em movimento em relação a outra coisa. Mas se a nossa posição não estiver variando, nós estamos em repouso. Tá certo? Estamos em repouso em relação um ao outro. Ficou entendido? Então, continuemos. Trajetória. Trajetória é o lugar geométrico das posições ocupadas pelo ponto no decorrer do tempo. A trajetória pode ser retilínea ou curvilínea, dependendo do referencial considerado. A trajetória de uma partícula em movimento é a linha que ela descreve em relação a um referencial. Caso a partícula esteja em repouso, a linha será um ponto. Claro que não vai variar, né? Posição relativa a uma trajetória. Ela é vulgarmente chamada de espaço. O espaço de uma partícula é a grandeza que determina sua posição em relação a uma trajetória. A posição dada pelo comprimento da trajetória. O comprimento entre a partícula e o ponto inicial, acrescido de um sinal positivo ou negativo conforme a região. O ponto zero, né, o ponto O, é denominado origem dos espaços. Tá? A orientação da trajetória indica o sentido positivo ou negativo. Então, como nós fizemos lá na relação ao tempo, variação de espaço, ela vai ser o quê? A variação, né, relativa a uma trajetória. Então, variação de espaço é o delta S. E delta S, e o que ele é? Nada mais é que um espaço final menos espaço inicial. Opa! Então quer dizer que variação, né, em física, tá? Ou seja, variação é sempre uma coisa final menos uma coisa inicial? É isso mesmo. Tá certo? Você entendeu bem. Então vamos lá. Distância percorrida. Né? Eu botei entre parênteses, tá? Por quê? Porque é uma grandeza de utilidade prática. Informa o quanto a partícula efetivamente percorreu, né, entre dois instantes, devendo ser calculada sempre o valor absoluto. Ou seja, ele saiu por aqui e voltou por aqui, a distância percorrida é o comprimento da trajetória, que é o nome correto. Comprimento da trajetória. Então, se ele andou para cá 10 metros e voltou para cá andando 10 metros, o comprimento da trajetória é 20 metros. Tá? Então, no primeiro caso, a partícula sempre desloca-se no mesmo sentido. Nesse caso, a distância percorrida é igual à variação do espaço. Lembrando que espaço final, né, é o que? Espaço inicial. Se você pegar o espaço final e diminuir o espaço inicial, você tem a variação de espaço. Agora, no segundo caso, quando inverte o sentido, a distância percorrida, ou seja, o comprimento da trajetória, é calculado sendo somado o módulo da variação de cada sentido, ou seja, né, o ΔS de ida e o ΔS de volta. Voltando aqui, se essa trajetória, se você andar 10 metros para um sentido e depois voltar 10 metros voltando para o mesmo lugar, o comprimento da sua trajetória, ou vulgarmente chamado distância percorrida, 20 metros. Agora, o total, o deslocamento é zero. Por quê? Porque você saiu desse ponto e voltou para o mesmo ponto. Tá certo? Então, aí é que entra o deslocamento. O deslocamento é o segmento de reta orientado, no qual a posição inicial de um corpo em relação à sua posição final. Então, você passou aqui, ó, saiu daqui, foi andando nessa linha dessa trajetória e chegou até aqui. Qual foi o seu deslocamento? Saiu desse ponto e chegou para cá. Um vetor, uma linha, né, reta. Saiu daqui e chegou para cá. Não interessa por onde você passou. Agora, o que é o comprimento da trajetória ou distância de percorrida? O que você efetivamente andou. Então, distância percorrida, comprimento da trajetória,
né, de um corpo é igual à grandeza escalar, né, e fica definida simplesmente por um número. Então aqui se andou tantos metros. Deslocamento entre posição inicial e final de um corpo é uma grandeza vetorial e para ficar definido é necessário indicar a sua direção, sentido e intensidade. Tá certo? Então, essas duas grandezas só se coincidem se o movimento for retilíneo e não houver nenhuma inversão no sentido de movimento. Tá certo? Então, só se coincidem se for um movimento em linha reta e sem inversão. Exatamente aquilo, né? O mesmo exemplo saiu daqui e chegou até aqui e parou aqui e ficou aqui. Então, o deslocamento ele vai se coincidir com o comprimento da trajetória. Tá? Então, continuando, rapidez é uma grandeza escalar positiva que indica o quanto ou maior ou menor a distância de um dado intervalo. É uma coisa também interessante. Muitas pessoas falam velocidade de download, por exemplo, né? Megas por segundo, bytes por segundo, kilobytes por segundo. Isso daí é rapidez. Tá? Isso aí não é velocidade, é rapidez, é o conceito de rapidez. Velocidade é uma grandeza vetorial que indica, né, se um corpo desloca mais num dado intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade, tá? Velocidade é um vetor. E velocidade define-se, né, num dado instante é o quê? É uma grandeza vetorial tangente à trajetória e aponta no sentido do movimento, cujo módulo indica a rapidez do movimento. Velocidade constante, não há variação da direção nem variação do módulo. Movimento retilíneo, a velocidade tem direção constante. Movimento curvilíneos, a velocidade não é constante. A sua direção está sempre a variar. Tá? É uma das coisas, né, que muitas pessoas falam, movimento circular uniforme, né? Aquele movimento num círculo, você tem velocidade constante, então uniforme. Não, a velocidade não é constante. Você tem velocidade de módulo constante. Você tem uma velocidade, né, onde ela não varia o seu módulo, mas se variar a sua posição, ela já não é mais constante. Certo? Isso é um grave erro que muitos sempre cometem e muitos professores também. Velocidade média. Velocidade média entre dois instantes é a variação do espaço, né, ocorrida em média em unidades do tempo. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Variação de espaço sobre variação de tempo. Velocidade instantânea. A velocidade de uma partícula possui num dado instante de tempo. Então, quando o tempo for 5 segundos, sua velocidade é de 10 metros por segundo. Exemplo, quando o tempo for de 20 segundos, sua velocidade é de 40 metros por segundo. Ou seja, naquele instante. Movimento progressivo é aquele que ocorre no mesmo sentido arbitrário com a posição da trajetória. Ou seja, a posição da trajetória aumenta. E retrógrado é ao contrário. Ele vai contra o sentido da trajetória. Então, a posição diminui. Então, gente, se você está... A trajetória tem sempre uma orientação. Se ela está orientada para a direita, tá? E eu andar para a direita, no caso aqui, para vocês que estão vendo, bom, se eu andar para lá, né, então o que vai acontecer? Eu estou andando no sentido da trajetória. 5, 10, 15, 20, 25. A posição aumenta. Agora, se a trajetória está orientada para cá e eu estiver andando para cá, eu estou indo contra o sentido da trajetória. Então a posição vai decaindo. 25, 20, 15, né, 10, 5, 0, menos 5, tal. Então, isso é um movimento retrógrado. Tá? Você anda contra o sentido da trajetória. Variação da velocidade. Tem-se uma velocidade inicial V0 e uma velocidade final. Variação de velocidade, né, ΔV, né, o tarado, não ΔS, é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Então, ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial. Lembrando que variação em física, né, tem sempre esse delta, né? Então, vamos lá. Aceleração. Aceleração é uma grandeza física associada à variação, né, de velocidade num dado intervalo de tempo. E a aceleração instantânea, né, é que ela tem naquele instante, aceleração naquele instante. Lembrando que um carro está parado em relação a alguma coisa, aí ele começa a andar em movimento. Como que o carro anda em movimento? Você aperta o acelerador. Claro que você tem que passar marcha ou engatar, né, se for automático.
mas você pisa no acelerador. Pisou no acelerador, o carro altera seu movimento. O carro ganha movimento. O carro ganha velocidade. Então a aceleração ela altera a velocidade. E a aceleração média, né, é o que? Variação da velocidade sobre o tempo. Tá certo? Muito fácil, tranquilo, né? E movimento acelerado, retardado e movimento uniforme. Então, movimento acelerado, o próprio nome já diz, é um movimento quando o módulo da velocidade varia crescentemente com o tempo. Ou seja, é um movimento de aceleração positiva, tá? Ou melhor, é um movimento onde a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sentido, e velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Tá? E movimento retardado, né? Não, movimento retardado, né? É um movimento é um movimento cujo módulo da velocidade instantânea sempre decresce com o passar do tempo. E aceleração e velocidade apontam em sentidos contrários e você tem sinais contrários. Tá? E movimento uniforme é aceleração igual a zero. A velocidade não varia com o tempo. Lembrando que movimento acelerado, você está pisando no acelerador. Movimento retardado, você está freando. Tá? Então, é isso aí que é mais ou menos para ficar um pouco mais fácil no nosso dia a dia. Agora, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não deixe aí de deixar seu like no vídeo, muito importante para que possa continuar essas aulas. Até a próxima aula. Não deixe de olhar as redes sociais, principalmente Instagram. Apoie esse PicPay Mercado Pago para quem puder. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.